No vídeo de hoje, vamos falar de funções, mais especificamente sobre análise gráfica, notação f de x e sobre a raiz. Vamos começar pelo tópico da análise gráfica. O objetivo da análise gráfica aqui é obter o domínio e a imagem da função a partir do gráfico da mesma. Então vejamos os exemplos. Item A. Temos aqui este gráfico construído. O domínio refere-se aos números utilizados no eixo x, já a imagem aos números utilizados no eixo y. Então pode-se perceber aqui que no eixo x o nosso intervalo começa no ponto A e vai até o ponto B. Observando as bolinhas da extremidade, percebe-se que as mesmas são fechadas. Logo, nosso domínio será igual a colchete virado para dentro, A, vírgula B, colchete virado para dentro. Ou seja, é um intervalo fechado em A e fechado em B. Já a imagem vai ter como menor valor o C e maior valor o D. A bolinha do C está fechada e a bolinha do D também está fechada. Logo, a imagem será igual a colchete virado para dentro C, vírgula D, colchete virado para dentro. Ou seja, é um intervalo fechado em C e fechado em D. Item B. Vejamos o nosso gráfico aqui. Nesse caso, no eixo x, temos o A com bolinha aberta e o B com bolinha fechada. Ficamos então com domínio igual colchete virado para fora, A, vírgula B, colchete virado para dentro. Ou seja, é um intervalo aberto em A e fechado em B. Já na imagem, o menor valor é o ponto C e o maior valor é o ponto D. O C ele tem a bolinha fechada, já o D tem a bolinha aberta. Logo, na imagem, ficaremos com IM igual colchete virado para dentro, C, vírgula D, colchete virado para fora. Ou seja, é um intervalo fechado em C e aberto em D. Item C. Vejamos o nosso gráfico aqui. No domínio, pode-se perceber que são utilizados números entre A e B, tendo em vista que o A tem bolinha aberta e o B tem bolinha aberta, ou seja, eles não são inclusos no intervalo. E aí nós representamos isso da seguinte forma: D é igual colchete virado para fora, A, vírgula B, colchete virado para fora. Ou seja, intervalo aberto em A, até B também aberto. Já na imagem, temos que perceber que o ponto mais baixo da função é o C e o mais alto é o D. O ponto C ele apresenta uma bolinha aberta, logo ele não é utilizado. Já o ponto D ele está presente no intervalo da função, logo é como uma bolinha fechada, então ele faz parte do intervalo. Por isso a nossa imagem IM será igual a intervalo aberto em C, colchete virado para fora, C, vírgula, fechado em D, ou seja, D, colchete virado para dentro. Então ficamos com a imagem igual aberta em C e fechada em D. Muito cuidado com esse tipo de gráfico, tendo em vista que o D não está localizado numa daquelas extremidades que tem bolinha, mas sim na curva da própria função. Nosso próximo tópico é a notação f de x. Vamos pegar aqui uma função como exemplo. F de x igual a 5x mais 4. Digamos que o domínio da função seja, entre chaves, 2, 5, 8 e 9. O que a notação f de x quer nos dizer? Ela quer dizer que o x é o número que eu pego do domínio e substituo na minha função. Então, no nosso caso, do f de x igual a 5x mais 4, nós iremos colocar cada valor do domínio ali no lugar do x da função. Então, no caso, eu vou pegar esse 2 primeiramente e colocar ali no lugar do x. Então, eu vou ficar com f de 2. E eu também vou substituir esse 2 lá no outro x. E aí eu vou ficar igual a 5 vezes 2 mais 4. 5 vezes 2 vai dar 10. Então vai ficar igual a 10 mais 4, que dá igual a 14.
Ou seja, f de 2 é igual a 14. O que eu tenho que perceber aqui? Que quando eu substituo o 2 na função, o meu resultado é 14. Então eu tenho que ter essa percepção. O que o f de 2 quer me dizer? Que quando eu substituo o 2 na função, o meu resultado é 14. E agora eu vou fazer isso com os outros números, com o 5, com o 8 e com o 9. Então eu fico com f de 5 igual 5 vezes 5 mais 4. 5 vezes 5 vai ser igual a 25 mais o 4 ainda. E 25 mais 4 vai ser igual a 29. Isso quer dizer que o f de 5 é igual a 29. Então, quando eu substituo o 5 na função, o meu resultado é 29. Agora o 8. f de 8 é igual a 5 vezes 8 mais 4. 5 vezes 8 vai dar 40, mais o 4. E 40 mais 4 é igual a 44. Isso quer dizer que o f de 8 é igual a 44. Ou seja, quando eu coloco o 8 na função, o meu resultado é 44. E por fim o f de 9, que vai ficar igual a 5 vezes 9 mais 4. 5 vezes 9 é igual a 45, mais o 4. E 45 mais 4 é igual a 49. Isso quer dizer que nesse momento o f de 9 é igual a 49. Ou seja, substituindo 9 na função, eu obtenho então o 49. Podemos fazer uma representação aqui dessas informações por meio de um diagrama. Então vamos lá, vamos construir o diagrama do domínio e botar os números 2, 5, 8 e 9 aqui dentro. Vamos construir o diagrama do contradomínio com os números 14, 29, 44 e 49. Esses números também são a imagem, então eu também posso circular aqui e dizer que eles são a imagem, já que foram os números que resultaram dos elementos do domínio. E agora eu vou fazer uma seta ligando cada um dos elementos. O 2 com o 14, o 5 com o 29, o 8 com o 44 e o 9 com o 49. E aí a gente pode escrever que f de x igual a 5x mais 4 é a função que relaciona esses dois conjuntos, no caso o domínio com o contradomínio, gerando a nossa imagem. E por fim a gente tem o tópico da raiz. A raiz também pode ser entendida como o zero da função. Então, quando é solicitada a raiz, ou quando é solicitado o zero, ou zeros, dependendo do grau da função, temos que entender o seguinte, que a raiz é obtida igualando a função a zero. Ou seja, as raízes são os pontos em que a função intercepta o eixo x. São os números que zeram a função. Então é algo que tem que ser muito automático. Falou em raiz, tenho que entender que é o número que vai zerar aquela função. Vejamos um exemplo. Qual a raiz da função f de x igual a 2x mais 4? Então a gente pega o 2x mais 4 e iguala a zero. Ficamos com 2x igual a menos 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Ficamos então com x igual a menos 4 sobre 2, que resultará em x igual a menos 2. Então o que esse menos 2 é? Esse menos 2 é a raiz daquela função, ou seja, é o número que, se substituirmos no lugar do x, é o número que vai fazer com que a função zere. Ou seja, substituindo menos 2 ali, percebemos que o resultado ficará igual a zero. E aí a gente pode perceber o seguinte, que f de menos 2 nesse caso é igual a zero. Então, quando eu tenho f de algum número que é igual a zero, isso é uma forma de dizer que aquele número que está ali dentro da função, no caso nos parênteses, é a raiz da função. Não necessariamente vai aparecer escrito que é uma raiz, mas se aparecer nesse formato f de menos 2 igual a zero, isso quer dizer que o menos 2 é a raiz dessa função. Então, muita atenção nessa informação também. Esse foi o nosso vídeo de funções, análise gráfica, notação f de x e a raiz.
Espero que tenham gostado e até a próxima!